Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. João 21:9. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhe disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O alegre anúncio da ressurreição toma de fato os nossos corações, as nossas vidas e nos traz um novo alento, um novo sentido à nossa fé e a tudo aquilo que nós cremos. Também traz um novo sentido à nossa vida. Afinal de contas, se em algum momento, quando não cremos, quando não percebemos, não entendemos que Jesus morreu e ressuscitou, a nossa vida também não tem um sentido pleno. De fato, de que adiantaria vivermos nessa vida, buscarmos o bem, fazermos o bem, se não temos esta proposta e esta promessa explícita e, digamos assim, concreta da vida eterna, como Jesus nos provou. Então nós nos alegramos o nosso coração nesse dia, por sabermos que Jesus padeceu e sofreu da mesma forma que nós sofremos na nossa vida, e ele se entregou por nossos pecados, por nossas faltas, por nossos erros, pelas nossas fragilidades. Mas se entregando desta forma também, assim como nós somos frágeis, ele venceu então toda essa fragilidade, venceu todo o pecado, venceu todo o mal e venceu a morte. E então nos dá essa segurança, esse auxílio e esta alegria de sabermos que no fim nós também ressuscitaremos com ele. E no evangelho de hoje nós vimos então aí essa testemunha, a primeira apóstola da ressurreição, que foi bem cedo, né? O grande amor que Maria Madalena tinha por Jesus foi bem cedo no seu túmulo e não o encontrou. Então estava vazio o túmulo, ou seja, o lugar da morte, o lugar do sepulcro estava vazio. Por quê? Porque a vida venceu. Nós percebemos na liturgia de hoje, então, esta verdade anunciada, esta verdade proclamada, esta verdade testemunhada. E vemos também nos Atos dos Apóstolos Pedro, que nos dá o testemunho vivo, que fala da ressurreição, que fala de tudo aquilo que aconteceu e que testemunha com sua fé, com sua voz, diante de tantas pessoas, dá esse testemunho de vida para nós. Nós devemos crer, então, porque esse texto não apenas revela como os primeiros discípulos alcançaram a fé, mas também nos revela como semear esta fé, como semear aquilo que nós cremos em nosso próprio caminho, em nossa própria vida. Os discípulos falam disso, a carta aos Colossenses também no dia de hoje vem nos falar do compromisso de se esforçar para alcançar as coisas do alto. Como eu disse no princípio, vale a pena fazer o bem, vale a pena buscar o bem, vale a pena viver o amor que Cristo nos ensinou. Por quê? Porque a promessa é para nós, para os nossos filhos, para todos aqueles que ouviram de fato, de perto ou de longe, esta verdade, esse testemunho concreto desses discípulos que há 2000 anos presenciaram então esta ação salvífica do Cristo nosso Senhor. Presenciaram de fato, de forma concreta, aquilo que Deus tem para cada um de nós, que é a ressurreição. Portanto, nos alegremos nesse dia com o ressuscitado, nos alegremos porque a nossa fé nos traz de forma concreta esta promessa, realiza na nossa presença, aos nossos olhos, aos olhos dos discípulos e aos olhos de todos aqueles que creem, realiza a promessa, nos mostra a vida futura e aquilo que nós também devemos de experimentar em Jesus Cristo ressuscitado. Que nós tenhamos uma feliz Páscoa e que nós
possamos também viver esta passagem, aquilo que vivemos na Quaresma, no Tríduo Pascal, e a partir de agora, uma vida nova, já não mais com tristeza, mas com a alegria de que Cristo ressuscitou, venceu a morte, venceu o mal, venceu o pecado e está conosco até o fim dos tempos. Que o Senhor ressuscitado nos abençoe e nos guarde, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.